4x4 modificado na trilha de hoje no Auto Esporte. Então eu tenho um desafio para você. Vou utilizar esse carro original, depois eu testo o modificado. Novos modelos de negócios em oficinas. Bom para os especialistas e para os consumidores. Para o arrendador, a principal vantagem tem sido o aumento do ticket médio. Elegância. Inverno também exige cuidado com as palhetas. Se você vai deixar o seu carro estacionado por muitos dias, exposto ao sol, uma dica é fazer isso aqui, ó. E sabe quando o carro precisa frear por você? Olha só! Um boneco, um carro e um teste de eficiência. Uma frenagem de emergência. E não foi o motorista aqui que freou, não. O carro fez isso sozinho. Os sensores e a central de inteligência cuidam de tudo. Esse auxílio providencial é uma das atrações dos pacotes tecnológicos dos sistemas autônomos em vários modelos. É o chamado AEB, ou Frenagem de Emergência Autônoma. A novidade aqui é que quem calibra esse sistema é um robô que está embarcado aqui no carro. Agora, se eu tenho um robô embarcado, me explica, o que é que você está fazendo aí dentro? É uma questão de segurança, né? Ainda precisam da gente? Ainda precisa do ser humano, por um bom tempo ainda. Yes. O Felipe acompanha tudo no meio desse aparato eletrônico. Se aparecer qualquer sinal de erro, ele cancela tudo. Nesses testes, o objetivo é trazer precisão para a frenagem. E nesse caso aqui, com detecção de pedestres. O radar está na grade frontal. Primeiro, o engenheiro calibra o sistema, como quem ensina o robô o que ele tem que fazer. Se o carro identificar o pedestre, ele vai gerar um sinal sonoro e uma imagem para ele frear. Se o motorista não frear, o carro freia sozinho. É com base nessa coleta de dados que os carros com essas novas tecnologias enviam alertas aos motoristas. Os sensores avisam e atuam para evitar batidas. E nessa de reconhecer formas, eles até já identificam placas de trânsito que avisam qual a velocidade recomendada na estrada. Quando você ouvir falar em internet das coisas, imagine o quanto esses veículos precisam se falar e identificar formas. Precisão aqui é essencial. A robotização atua também para calibrar sistemas, como o controle adaptativo de cruzeiro. É aquela situação em que o carro acelera e freia sozinho, mantendo a distância do veículo que vai à frente. São todos esses equipamentos aqui que atuam no volante, no freio, no acelerador. Para você ter uma ideia, tem 3 GPS envolvidos aqui nesse teste, com uma precisão de 2 centímetros. Para você ter uma ideia, o sistema de GPS dele é totalmente independente do que nós temos hoje no mercado, que você pega o GPS que vem do satélite, que não tem uma precisão. E como nós trabalhamos aqui para evitar um atropelamento, evitar um acidente, a precisão é crucial. Por ser um robô e estar acompanhado com computadores, ele faz a melhor relação velocidade e distância possível, coisa que o ser humano pode imaginar, mas não consegue ser preciso e repetir isso de várias formas ou em vários testes que você é obrigado a fazer. Os robôs ainda captam informações dessa estação meteorológica. Velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade, temperatura da pista, controle de atrito. Xiii! Os robôs podem mudar muita coisa na vida dos pilotos de teste. O ideal é que o robô e o ser humano trabalham juntos, né? Ou seja, ele não veio para substituir o ser humano. Veio para complementar, para deixar o ser humano ainda melhor. Aí, tá vendo? Fique amigo desse robô. Em tempos de crise, com união, fica tudo mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali, 9 aqui. 9 postos de trabalho, 2 arrendados, 10% da oficina agora nas mãos de outros empreendedores. Então veio fazer funilaria e aí encontrou um mecânico. Isso, aí já fiquei sabendo que tinha parte de mecânica, já aproveitei e fez os 2 serviços. Ele olhou pra você, percebeu que estava precisando do quê? Tava falhando um pouco a injeção, né?
Pois é, um por todos, todos por um. E com objetivos em comum, mais fácil de se entender. Aqui nesse outro modelo não tem nem cobrança de ponto, nem de aluguel. É um contrato de parceria. Esse contrato ele é de prestação de serviços. Então o espaço ele é 100% nosso, de nossa responsabilidade. E o parceiro ele de fato só vai entrar com a mão de obra e com os produtos. Então os insumos que ele vai usar na execução do serviço é de responsabilidade dele. Trazer o cliente aqui na loja para fazer o serviço é responsabilidade nossa. Arrendei um espaço aqui na oficina, né? Da minha mão de obra eu passo uma porcentagem para ele. Assim, todos ganham. Você vir para cá, você traz um pouquinho de cliente para ele e ele te dá um Sim. pouquinho de cliente também, né? Sim, eu trouxe em torno de uns 80, 90% dos meus clientes para cá. Você conseguiu clientes novos também? Consegui uns 30, 40 clientes a mais aí. Um exemplo clássico, o carro está com as 4 rodas raladas e acidentalmente acabou ralando um para-choque e o interior do carro está sujo. Então ele vai ter o cuidado com as rodas, ele vai ter o cuidado com aquele para-choque que está ralado, que precisa ali de um pequeno reparo, e a higienização interna, e tudo dentro do mesmo prazo. Fiz uma pausa aqui para uma observação, porque não é de hoje que a gente já vê esse modelo em posto de combustível. Divisão de espaço para aproveitar o mesmo cliente. Olha só, aqui tem um box de lavagem ecológica, lavagem a seco, e não são só serviços agora relacionados ao universo automotivo, ó. Ali, além da conveniência, tem também uma loja de acessórios para celulares e até uma lavanderia de roupas, tudo no mesmo lugar arrendado. O resultado vem no faturamento. A gente pegava um ticket médio de R$ 1.000, R$ 1.200. Médio, para fazer as 4 rodas de um carro premium, por exemplo. A gente conseguiu agregar entre 500 mil reais com serviços extras, que eles são de execuções relativamente rápidas, porque justamente o especialista, ele é ágil. Então ele vem com a mão de obra correta, com o produto correto, e com isso a gente conseguiu alavancar o ticket aí por baixo em 500 reais, agregando serviços para o cliente. Está aí um caminho para enfrentar a crise. O Auto Esporte volta já com 4x4 modificado. Um show de elegância. Palhetas. É nessa época de pouca chuva que a gente esquece das palhetas. Nossa, olha a borracha voando ali, ó. Acho que essa aqui já era. Até saiu um pedacinho. Acho que tem quanto tempo aqui que não troca essa palheta? No mínimo uns 3 anos. Precisa anotar, todo ano é recomendável uma troca. Quando chove, vende muito mais, né? Porque o cliente só lembra de trocar na chuva. Mas então, as regiões Nordeste, a troca é mais constante. Também as nossas vendas nessa região estão maiores. Sul e Sudeste, como está um pouco mais estiagem, o sol, o pessoal acaba não trocando as peças. E se o carro está ficando mais tempo na garagem por causa da pandemia, elas podem ficar desgastadas mesmo paradas. As borrachas precisam ficar hidratadas, então chova ou faça sol, pelo menos uma vez por semana você pode fazer isso, ó. Aciona o esguicho, porque o contato da água com a borracha vai dar mais flexibilidade ao material, aumentando a vida útil dele. Outra dica: se você vai deixar o seu carro estacionado por muitos dias exposto ao sol, uma dica é fazer isso aqui, ó. Levanta o braço do limpador. Isso faz com que a borracha fique livre, porque se ela estiver assim, ela vai sofrer uma pressão aqui nessa parte central e exposta ao sol, isso aqui pode fazer com que a borracha deforme permanentemente.
As palhetas mais comuns são as convencionais, com esses arcos metálicos. Existem as flat blades, com uma curvatura que distribui uniformemente a pressão na borracha e ficam menos aparentes. Quando a gente coloca aqui, a gente consegue ver mais essa parte central da palheta. Olha a palheta convencional, ó. Quando a gente coloca aqui, por causa dos arcos metálicos, ela ocupa muito mais espaço. Ainda tem as híbridas, a mistura da convencional com a flat blade, com capas termoplásticas por cima de um perfil metálico. Esses 3 tipos de palhetas são intercambiáveis e podem ser usadas em 90% dos carros atuais. Não tem diferença em performance, na verdade é uma diferença para o consumidor em relação ao preço e ao sistema original do veículo dele. Ah, tá. Estético também. Esteticamente, exatamente. A tendência é a migração, né? O pessoal que tem no seu veículo as palhetas convencionais acabam migrando também para a flat blade, que é uma migração possível, né? Sem essa de esperar pela chuva, palhetas são um item de segurança. Faça o teste, ligue o limpador de para-brisa e comece a observar. Se começar a aparecer filetes ou então algumas partes embaçadas, é sinal de que precisa trocar a palheta. Se é para apontar tendências ou apenas retratos de épocas. Esse aqui é um Mercury 51 e o que tem de interessante nesse carro foi um dos carros mais customizados da época. E a customização era um barato. Começava pelo teto. Pois é, o teto. Olha aqui a distância da minha cabeça com o teto. O que eles faziam? Rebaixavam o teto na altura do dono do carro, ou seja, ficava personalizado para o cara. Esse Mercury está entre clássicos reunidos para um concurso de elegância. Elegância é um protocolo internacional e inclui a raridade do modelo, quantos foram fabricados. Era um carro de encomenda, isso vale muitos pontos. É um carro que seja bem preservado, como testemunho de época, que são os não restaurados, que tem algumas marcas do tempo. São raridades que encantam até quem passeia entre os modelos pela primeira vez. Eu achei a coisa mais linda. Quando eu abri ali, parecia realmente uma cabeceira de uma cama, um quarto de hotel, um quarto de uma casa muito luxuosa. E o dono aqui mandou customizar um carro para ele que tivesse esse aspecto de um castelo. Agora, então, olhando daqui, o painel couro e aqui plissado, então tem um toque, assim, dessa história mais fashion, parece uma saia plissada, me remeteu. E um carpete. Então são 2 materiais formando quase do mesmo tom, né? E o carro precisa conversar com o estilo do dono. O Cord, por exemplo, era um dos preferidos da atriz e cantora Carmen Miranda, que fez sucesso em Hollywood na década de 30. Gente, era só ela, né? Porque só com aqueles adereços. Por mais que o consumidor aqui quisesse estilo, velocidade, jovialidade, ele queria funcionalidade. Pra você ter uma ideia, ó, a traseira desse carro é daquele jeito ali, ó, caído, né? E aí eles queriam o quê? Porta-malas. Esse carro aqui, se você olhar lá, ele já tem o porta-malas agregado ali. Ou seja, primeiro protótipo que ganhou um porta-malas. Portas pra que te quero. Esse é um modelo revolucionário. Ele é o primeiro supercarro do mundo e foi o primeiro carro desenvolvido para realmente explorar daquele cara que comprou toda a emoção que ele podia ter dirigindo um carro. Gustavo, num ano atípico, como que é para você, assim? Eu acho que traz muito apelo emocional, né? Principalmente carro antigo. O carro antigo, como alguns outros, as pessoas notaram que era a hora delas tirarem proveito daquilo que elas têm de melhor. Que elas poderiam escolher para si se isolar completamente ou aproveitar algo novo para ela, uma nova experiência.
Essa é a única limusine produzida no Brasil com separação entre motorista e passageiro. Ele é o Willys. Na época só existiam carros de super luxo importados. A grandíssima maioria eram americanos. Eles resolveram fazer um carro de brand image para melhorar a marca da Willys. Eles fizeram esse carro aqui. Dizem que dava um tremendo prejuízo, foram feitos pouquíssimos. Já que estamos falando de raridade, nós estamos aqui com uma barqueta. Uma Ferrari barqueta. Ela é uma barqueta porque ela se assemelha a um pequeno barco, uma canoa, mas aqui dentro tem um enorme motor de 3 litros V12 com 360 cavalos, isso em 1951, cara. Apenas 8 dessas foram produzidas. O carro foi deixado no sítio de um colecionador por 40 anos. Depois, todo restaurado na Itália. Na Ferrari, eles só restauram carros de museus credenciados e deles mesmos. E foi aberta a exceção para que esse carro fosse restaurado lá. Ele foi restaurado inteiramente, de chassi, porca e parafuso, tudo novo, tudo Ferrari, feito na Ferrari para voltar à vida. Isso é pura elegância, concorda? Daqui a pouco, 4x4 modificado. Contar com 4x4 em aventuras é essencial. Agora, até um veículo com esse tipo de tração ganha reforços. Imagina melhorar algo que já é demais. A ideia da modificação dos carros 4x4 é para te levar para todo tipo de terreno, com o intuito de não se preocupar com nada além de se divertir. Precisa entender que o conceito de se divertir significa passar uns apuros. Vou utilizar esse carro original, tentar passar aqui em alguns obstáculos e depois eu testo o modificado para ver qual é a diferença. Vamos lá? Topa? Topa. Vamos lá. Eu acelerei ali, cara, e o carro só foi afundando. É essencial a segurança, em primeiro lugar. Então, como é que funciona? Você vai puxar aqui, vai desconectar o guincho aqui. Beleza, tá desconectado. Vai liberar a corda, tá? E a corda, ela é melhor do que o cabo de aço, né? Com certeza. É mais seguro, né? Com certeza. Não posso puxar. Pode puxar. O guincho é só um dos equipamentos de reforço para quem gosta de trilhas mais radicais. Uma coisa essencial hoje pro off-road é o snorkel. Que é esse acessório aqui. Isso. Esse é um snorkel especial, um snorkel slim, que ele já é com um acabamento compacto na lateral do vidro. Agora o snorkel tá aqui porque o carro, quando enche de água, se tivesse o filtro aqui embaixo do capô, já era. Sim. Sem snorkel, ele vai chupar água pro motor e vai dar um calço hidráulico. E o snorkel não. O snorkel tu pode andar com uma elevação maior e respira lá em cima. Você entra dentro da água, sai da água, o motor não puxa. Ele tem uma vedação no filtro, captando a água lá em cima. Na prática, é respeitar o volume de água e passar tracionado. Olha só. Cara, veio água na porta que a gente passou. Pode ser na água ou na terra. Tudo reforçado. Até o motor é reprogramado para ganhar torque. Cara, o carro é muito mais nervoso. Geralmente a gente anda nos carros off-road, eles são manuais. Esse aqui é automático. A galera não gosta muito do carro automático porque quando você tá acelerando, principalmente na reduzida, ele vai entender que pelo giro do motor ele precisa trocar de marcha. Mas essa configuração que eu tô andando aqui funciona perfeitamente. Cada mudança tem uma razão e muita matemática para fazer o cálculo certo.
Isso aqui, o que são esses canos em aço inox aqui? Que é a mangueira de pressurização da admissão. Por que colocado o inox, no caso? Ele tem 200 cavalos original de fábrica, ele ganha 243 e dá 43 vezes a mais. Tá. Então a pressão do turbo aumenta. Então a saída da turbina para o intercooler, a mangueira original ela vem de borracha com plástico. E essa mangueira não aguenta, ela estoura. Porque o inox ele não deixa condensar o ar. Sim. O ar ele entra quente, sai frio. Então ele condensando, ele dá menos passagem de ar para dentro do turbo, né? Do motor. Então em inox ela fica 100% e não estoura mais. Sistemas de suspensão em plena atividade. Quanto melhor a expansão e a compressão das molas, maior o conforto. Ó. Ele vai balançar mais. Ele bate mais, né? Então quando a gente passa em obstáculos que têm imperfeições, não dá nem pra sentir, cara. Passar rápido aqui, ó, a gente nem sente. Sai o eixo cardan convencional e entra um articulado, fabricado especialmente para o sobe e desce dos pisos irregulares, permitindo uma movimentação mais livre das rodas. Só pra galera entender, quando o carro tá trabalhando a suspensão, isso aqui fica se mexendo, né? Isso. Então, se a frente tá bem levantada e a traseira pra cima, isso aqui vai ficar trabalhando dessa forma, né? Com certeza. A suspensão é dos pontos onde mais se mexe. E esse aqui é um amortecedor preparado já com a pressão maior, a haste mais grossa também, para sustentar os pneus maiores, né? Pneus maiores exigem molas reforçadas. Tem outros pontos que o original vai ter mais dificuldade, que são em poças que tem uma lama que gruda no pneu e aí preenche os sulcos do pneu e aí você acaba patinando, amigão. Aí você ficou. Ó, esse aqui é preparado e modificado. Esses parafusos aqui é o que eles chamam de bad lock, ou seja, eles conseguem pressionar a banda do pneu aqui e segurar. Em caso de curvatura, né, você estiver fazendo uma curva até mesmo acelerando, para ele não estalonar, ou seja, a banda sair e perder pressão. É colocado o pneu e aí fecha o bad lock, o anel externo, parafusando, aqui, né? Pressionando o pneu aqui. Ah, então dá pra fazer com a roda original. Aliás, o bad lock pode fazer qualquer roda. Qualquer roda, roda de ferro ou roda original. Desse jeito, acredite, bastam 4 libras de calibragem para rodar. E pneu murcho é bom para rodar na areia. Fechou. Aqui como é que eu conecto? Conecta sempre num ponto de ancoragem ou no para-choque que é feito para suportar esse peso. Travou lá, sistema de segurança. Aí você vem aqui e trava ele. Agora nós vamos levantar o capô do carro. Por que levantar o capô? Se você tá lá dentro e vai puxar o guincho, na hora que você tá puxando e pode acontecer de estourar algum cabo ou a própria manilha, ela a primeira coisa que faz é arremessar no para-brisa. Pô, é uma sacada, né? Isso. Vai quebrar o para-brisa, vai machucar quem tá dentro. Com certeza. E dá só uma aceleradinha. Tu vai ligar o carro no 4x4, tá? Bota a primeira marcha reduzida, tá? Tu vai só largar o pé da embreagem. Então, virando roda devagarinho, deixa o guincho fazer o serviço. Primeirinha, 4x4, tira o freio de mão e vai. Tô liberado pra correr mais. Can't wait to get you out of my way. Um bom domingo pra você e uma ótima semana. Tchau.